Eu ainda tenho muitas dúvidas qual é a música mais sinistra do Iluminado, se é a do começo ou a do final. Bom, eu acho que agora é o momento mais oportuno de rever o Iluminado por causa da quarentena, então nada melhor do que ver o filme sobre quarentena. Esse filme é estranho porque ele não segue as regras do terror convencional, de escuridão, é uma história só pra jumpscare, monstros, enfim. É estranho porque mesmo assim ele é muito assustador. E chama atenção alguns elementos que ele tem, como um cara fantasiado de cachorro ou um barman que seria um fantasma, são elementos assim estranhos que parecem estar deslocados à primeira vista. Mas vindo de um diretor como Stanley Kubrick e a excelente escritora Diane Johnson e os 19 milhões de dólares que foi de orçamento desse filme, sets customizados e enfim, eu duvido muito que tenham furos no roteiro. Ou seja, eu duvido muito que tenha alguma coisa nesse filme que seja sem propósito ou sem algum significado por ele estar lá. Além disso, parece às vezes que o objetivo principal, diferente de outros filmes de terror, não é dar medo, e sim passar algum tipo de mensagem. Aquela mensagem que ninguém iria ouvir se não fosse mascarada. A violência do americano. Bom, à primeira vista, essa afirmação que eu fiz pode parecer meio absurda. Mas na verdade eu acho que pelo menos o filme taca na sua cara isso várias vezes, e ainda taca não de uma forma genérica, mas sendo específico, e eu vou listar aqui alguns aspectos. 1. Quando o gerente do hotel vai apresentando um lugar para o Andy e para o Jack, enquanto eles caminham tranquilamente no lado de fora, o gerente conta que o lugar costumava ser um cemitério de indígenas e que foi necessário, entre aspas, repelir vários ataques indígenas enquanto o hotel era construído. A construção começou em 1907, terminou em 1909. Supostamente estamos situados sobre um cemitério indígena e até foi preciso repelir alguns ataques dos índios enquanto era construído. E ainda você pode ver durante o filme inteiro que o hotel tá cheio de obras indígenas na parede, no chão, inclusive até na xícara do gerente na cena inicial. Eu lembro a primeira vez que eu tava vendo o filme, eu achei estranho aquela cena que o Jack fica jogando uma bola, fica muito tempo, uma cena só o Jack jogando uma bola na parede, um barulho assim, que parecia ser deslocado e tal, mas na verdade é o desrespeito do americano à cultura indígena. Ele tá atacando uma bola, se você parar pra ver, na parede, onde tem aquelas pinturas indígenas, quase esquecendo que dizimaram a maioria dos indígenas durante e depois da colonização. 2. Pedofilia. É um assunto delicado para se tocar, mas ainda assim tá de forma sutil no filme. A pista visual para esse assunto, na verdade, é o urso. Se você vê na cena que o Danny ele tá sendo examinado por uma doutora, o enquadramento é feito com o Danny, um close-up extremo, junto com um urso. Parece que o urso tá lá, pra lembrar ele que ele não pode falar o que realmente aconteceu. O que realmente aconteceu? Talvez até o motivo pelo qual ele tá doente. Does Tony ever tell you to do things? I don't want to talk about Tony anymore. E eu duvido muito que o Kubrick, do jeito que ele é tão perfeccionista com os enquadramentos dele, que ele deixaria um urso desse enorme num quadro tão importante quanto é uma das cenas iniciais. O urso aparece mais 2 vezes no filme, no quadro do quarto do Danny, no Overlook. Se você olhar lá, aparece bem breve, em cima da cabeceira. E, claro, o homem fantasiado de urso. Mas, olha o homem fantasiado de urso, olha como é que ele aparece. Parecia que ele estava fazendo algumas coisas com aquele homem branco de classe alta, não é? Bom, pra mim, essa cena já é o veredito final de que o urso é essa pista visual mesmo para esse assunto, a pedofilia. Se pra você não é o veredito final, então vamos pegar a cena de que o Jack vai falar com o Lloyd, o barman, dizendo que não bateu na criança e tal, não sei o que lá, que ele nunca faria nada, e ainda fala uma coisa sobre banco de esperma. Ficou meio duplo sentido. Com isso na cabeça, você não sabe muito se ele tá falando da mulher ou se ele tá falando do filho, né? Quando o Lloyd, o barman, ele afirma que é a mulher, assim, deduzindo, o Jack ele faz uma cara meio que assim, tá bom, vai. Eu aceito o que você falou, mas não era isso que eu tava querendo dizer, sabe? Bom, pra mim pareceu, pelo menos. Just a little problem with the
old sperm bank upstairs. Women. Can't live with them. Can't live without them. Words of wisdom, Lloyd. Olá, aqui é o Druziano do Futuro. E eu editando o vídeo acabei percebendo que eu esqueci de falar algumas coisas. Vou provar aqui de outro jeito. Presta atenção. Olha essa cena, como é que o Danny ele senta no colo do pai dele, que era pra ser uma cena de conforto, amor paterno e tudo. E olha o medo, olha a estranheza que tem essa cena. Papai, Quê? você não machucaria a mamãe nem eu, não é? Eu te amo, Danny. Mais do que qualquer outra coisa. No mundo todo. E jamais faria alguma coisa pra machucar você. Nunca. Você sabe disso, não é? Sim, papai. Ótimo. E aí depois vem os fatos, né? O que acontece depois disso? O Jack, como a gente viu, ele tem um pesadelo, que ele matou a família dele, logo depois dessa cena acontecer. E logo depois, o filho dele magicamente aparece todo machucado. Estranho, não? Você fez isso com ele. Não foi? E ainda depois disso, o Jack ele anda num corredor cheio de espelho e toda vez que ele passa pelo reflexo dele, ele fica tipo bravo, ele faz um gesto assim como se estivesse bravo. Ele não consegue se olhar no espelho, ele não consegue ver o que ele realmente é e fica se negando que ele sim machucou o filho dele e faz coisas até piores. 3. Ódio racial. Esse é mais claro de ver, porque o Jack dá uma machadada no meio do peito do chefe de cozinha, que é um afro-americano. E ainda também tem a questão de quando o zelador antigo do Overlook vai conversar com o Jack, que é o atual zelador, falando com um certo desgosto que o Danny, o filho do Jack, tá querendo colocar um negro. Ele fala com um certo nojo, assim. Sabia, Sr. Torrance, que seu filho está tentando trazer alguém de fora para esta situação? Quem? Um negro. Um negro cozinheiro. Talvez precisem de uma boa conversa. Se permite que eu diga, senhor. Talvez de algo mais. As minhas filhas, eu as corrigi, senhor. E quando minha esposa tentou me impedir de cumprir o meu dever, eu a corrigi também. Então, para os zeladores do Overlook, isso é um tipo de ação de você colocar um negro dentro do hotel, é um tipo de ação que deve ser corrigido. 4. Violência doméstica e feminicídio. Falando em correção, o zelador sugere que quando sua mulher saiu do controle, ele a corrigiu. Essa correção, como contada pelo gerente do hotel, foi na verdade matar ela e os filhos com machadadas. E isso vindo de pais alcoólatras, né? O Jack fez a mesma coisa do que o zelador antigo, e eles são pais alcoólatras, mas enfim, mais sobre isso depois. 5. Traição. Eu só vou colocar aqui porque tem aquela cena esquisita de que o Jack beija aquela mulher na banheira que no final vira uma véia e tal, não sei o que. Só vou colocar só pra pontuar, e é só isso que eu tenho pra falar sobre esse assunto, é só essa cena mesmo. Daria qualquer coisa por um drink. Daria minha maldita alma por um copo de cerveja. 6. Alcoolismo. Se você parar pra ver com atenção, tudo acontece no filme depois que o Jack toma a primeira golada do famoso whisky bourbon. Pra quem não sabe, o whisky bourbon, pro whisky ser classificado como bourbon, tenha isso em mente. Ele tem que seguir algumas regras. E uma delas é ser destilado no condado de Bourbon, Kentucky, nos Estados Unidos. Uma garrafa de bourbon, gelo e um copinho.
E a Wendy, ela no começo do filme, ela conta do passado alcoólatra do Jack. Então, possivelmente tudo que aconteceu no filme é porque o Jack estava sob efeito de álcool. É a maldição do homem branco, Lloyd, meu caro. É a nossa maldição. Agora, com esses pontos em mente, dá pra gente assistir de novo o filme e tomar uma perspectiva, assim, assistir como se não tivesse nada sobrenatural. E você vai ver que tudo se encaixa perfeitamente, tudo faz sentido, mesmo caso não tenha algo sobrenatural no meio. Tudo tem uma simbologia. E tudo isso pode ser justificado. O Danny não foi atacado por um fantasma no quarto 237, e sim foi um abuso do seu pai que tem um histórico de bater no filho. Jack não ficou louco e sim bebeu. E o Danny, ele não tá sendo possuído, ele tá traumatizado. E toda essa história passa dentro do hotel, que tá cheio de pistas do contexto da história americana. Pra mim, o filme ele fala, na verdade, então, sobre a violência americana. Bom, falando assim, parece que o filme é horrível e não traz esperança nenhuma, mas não, é mentira. Ele, na verdade, dá um pingo de esperança pra gente, porque a simbologia do labirinto tá presente no filme inteiro. Então você olha os corredores do Overlook, que tem aqueles padrões no chão que são repetitivos, parece que você tá num labirinto. O próprio hotel parece um labirinto, porque tem um monte de corredor pra lá e pra cá, você não sabe muito bem onde é que você tá. E, lógico, tem o labirinto lá. Então o labirinto aparece várias vezes, e esse labirinto, na verdade, parece representar a violência americana. E essa questão da violência é um labirinto mesmo, porque aquela questão de violência gera violência. Então, se o pai é abusivo assim, o filho vai ser também, e assim por diante. E aí, se você olha o mapa do labirinto que aparece quando o Danny e a mãe dele vão pro labirinto, a saída tá tapada, não dá pra ver a saída. Então parece que não tem esperança mesmo. Mas no final, o que acontece? O Danny, por ser um iluminado, ele é uma pessoa diferente, ele vai e consegue sair desse labirinto, consegue sair desse ciclo vicioso. E isso tudo graças a Wendy, que é uma mulher forte, como diz o antigo zelador pro Jack quando ele tá preso. Sua esposa parece ser mais forte do que imaginamos, Sr. Torrance. De alguma forma, mais hábil. Parece ter levado a melhor com o senhor. Então, ela é uma mulher forte que consegue cuidar do filho e superou as expectativas, enfim. E ainda tem mais uma coisa. Quando o Jack morre congelado no labirinto, parece que agora que o Danny e a Wendy conseguiram escapar dessa violência que é esse labirinto, esse ciclo vicioso de violência gera violência teve um fim, teve um congelamento. E aí tá a parte mais sinistra do filme, que eu sempre me arrepio quando eu vejo, que é no final, quando o Jack aparece na foto do Hotel Overlook de anos atrás. O que isso significa? O Hotel Overlook, pra mim, na verdade, é a representação dos Estados Unidos como forma física só. E o contexto que ele tá é da violência e tudo, esse contexto de labirinto e tal. E o Jack estando lá nessa foto antiga, significa que ele sempre esteve, está e sempre estará no Hotel Overlook, nesse contexto de violência, como todos os outros que estavam lá e que participaram disso. Sr. Grady, o senhor era o zelador daqui. Eu o reconheço. Eu vi sua foto nos jornais. O senhor cortou sua esposa e filhas em pedacinhos e depois estourou os miolos. É estranho, senhor. Eu não me recordo de nada disso. Sr. Grady, o senhor era o zelador daqui. Eu lamento discordar, senhor. Mas o senhor é o zelador. O senhor sempre foi o zelador. Eu sei bem, senhor.
sempre estive aqui.